Oiê! Hoje é dia de rock, bebê. Obrigado. Amigos e amigas do Cá Me Disse, roqueiros, cantores, hoje é dia de falar de rock. Né, Yuri? Estamos aqui então com Yuri Kufa, cantor, professor de canto, e hoje a gente vai dar muitas dicas de como hidratar esses cabelos cacheados. Sim. Não, gente, tô brincando. Hoje a gente vai falar de rock, sobre alguns cantores do rock, sobre alguns ajustes que esses cantores fazem. Então é um dia de falar de distorções vocais? Muito bem. Yuri, se apresenta então, pra gente começar a conversar aqui sobre esse tema. Beleza. Bom, como a Camila já disse, meu nome é Yuri, eu sou professor de canto, sou cantor, toco no cover do Metallica de São Paulo, então é gritaria o tempo todo. E a maioria dos meus alunos, na verdade, são cantores de rock e querem aprender a fazer drives, que são as distorções vocais. A distorção vocal é uma dúvida muito comum, eu já tiro essa dúvida com alguns dos meus inscritos, mas vindo da pessoa que faz, eu acho que faz até mais sentido. Faz mal? Não faz. A gente tem que ser justo. Existem vários tipos de distorção. Tudo que eu trabalho hoje em questão de distorção vocal dos drives é uma pesquisa fruto do professor Ariel Coelho, que vem da antropofisiologia vocal, um pesquisador brasileiro que é genial. O Ariel, ele já esteve aqui no canal. Já, no vídeo da Janis Joplin, Isso, eu no assisti. vídeo da Janis Joplin. Até não esteve fisicamente, a gente fez a distância, mas quem não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui. Ele fala um pouquinho da Janis Joplin, porque eu tô falando sobre o documentário que teve dela. Eu acho até que tá na Netflix ainda, se não tiver, gente, desculpa, mas estava até bem pouco tempo. E realmente o Ariel, ele tem muitos anos de pesquisa dentro dessa área, né? E você acabou entrando por esse caminho. Sim, eu sou muito cria dele, estudo muito com ele. E dentro da pesquisa, né, foi catalogado mais de, 50 tipos de drive. São vários tipos. E aí, sendo justo, existem alguns que machucam? Existem. Devem ser feitos? Não. Mas se a pessoa quiser se machucar, ela pode fazer, mas vai ter que pagar a conta. Não é interessante que ela faça, pensando em longevidade vocal. Mas existem vários outros ruídos que não prejudicam de forma alguma, seja recrutando estruturas que estão para cima da prega vocal, seja recrutando coisas que estão para trás. Tem várias outras coisas que geram distorções, quebra de fluxo, quebra da nota, e isso leva para caminhos diferentes, com sons diferentes. Então dá para fazer de forma saudável e fazer isso a vida inteira sem ter problema nenhum. Com relação aos cantores consagrados no rock que nós temos, uma dúvida muito comum que aparece aqui no canal é sobre essas vozes que mudaram ao longo da carreira, ao longo da vida. O primeiro é esse carinha aqui. Axl Rose. Axl Rose. Todo mundo pergunta assim pra mim, o que aconteceu com a voz dele? O que aconteceu com a voz dele? Tá. Me diz. Isso é um tema muito polêmico, e dá muito pano pra manga. Sim. Mas, sendo um pouco mais objetivo na análise, muita gente põe na conta do drive, põe na conta dos agudos. E não é bem assim. O Rodrigo Nimrod, né, fez uma pesquisa muito interessante, ele é muito fã de Guns e buscando na história sobre medicações que ele toma, sobre transtorno de bipolaridade, várias coisas que talvez dificultam uma certa linearidade no treino, no estudo, na manutenção da técnica dele. Tem shows que ele faz drive, que o drive vem, tem shows que não vem. E não está relacionado especificamente ao passar do tempo, porque teve show mais recente que ele mandou bem, teve show mais antigo que ele não mandou bem. Perfeito. Então, na verdade, o que eu vejo da voz dele é que realmente foi o que você falou, regularidade é que tá faltando. Sim. aí. E aí, sendo um pouco, já adiantando para as pessoas que vão falar, ele envelheceu, não tem mais o que fazer. Exemplos de pessoas muito mais velhas. Hoje, o Axl deve estar por volta de uns 55, 58, não sei exatamente a idade dele. Aí, né? Mas caras muito mais velhos, como Steven Tyler, que já bateu 70, Glenn Hughes, são caras que cantam agudo, cantam com drive, cantam com estridência, algumas pessoas chamam de nasalidade e tal. Eles fazem tudo isso que, teoricamente, não poderia ser feito, sem descer tom, sem ter que mudar um A. Hoje o Steven Tyler canta muito mais do que ele cantava com a idade do Axl, por exemplo. E um detalhe muito legal, eu gravei a análise vocal da I Don't Wanna Miss a Thing, em que o Steven Tyler, quando gravou aquela música, ele já tinha 55 anos. Ele gravou aquela música com 55 anos, então já era
uma fase muito interessante, assim, que ele já estava mandando bem pra caramba. Então, às vezes, até pelo estudo de drives do lado da antropofisiologia ser muito recente, esses caras que surgiram nos anos 80, 90 não tiveram esse apoio. Exatamente. Então, é complicado falar esse tipo de coisa, mas às vezes o Axel ele tá perdido no sentido de que caminho ele segue. Os profissionais que orientam ele, se não estudaram esse lado científico de drives vocais, também não conseguem orientar nesse sentido de faz assim. E aí a pessoa fica à deriva, né? E não tem como falar que não funciona, sendo que você tem vários outros exemplos de que estão fazendo e que tá super saudável. Muito bem, gente. Eu fiz aqui uma magia da edição para poder chegar um teclado. Porque no meio do caminho aqui da nossa conversa, eu tive a ideia, obviamente, de fazer uma saia justa com o Yuri, que é de fazer você fazer alguns drives, cantar um pouquinho pra gente. Então, o nosso papo até agora, a gente estava falando do Axl Rose e eu queria saber de você se tem algum drive, alguma distorção que é característica do seu canto, né, do Guns. Vou aproveitar então, como a gente também citou outros caras, o Steven Tyler, por exemplo, tanto o Axl quanto o Steven Tyler, eles fazem mais de um tipo de drive, mas um drive que é muito característico dos dois e que está presente em várias outras bandas de hard rock é o phaser. É um drive que eu gosto muito de exemplificar com ele porque os dois fazem e um tá cantando ainda, com 70 anos, sem descer tom. Então, fases diferentes, então eu acho muito legal mostrar que os dois fazem isso de maneiras levemente diferentes, mas, por exemplo, eu gosto de imitar o Axl fazendo na Knock on Heaven's Door esse tipo de som. Ou o Steven Tyler na Dream On, que ele pega um pouco mais agudo ainda. O Axl veio até aqui o Ré 4 do teclado 5 oitavas. O Steven Tyler vai bater um Sol sustenido 4, que é um bem agudo, com um drive também. Que é bem agudo, mais agudo ainda, com o drive também rolando e é super saudável. E depois essa voz vai embora, numa boa. Vai embora não de acabar. Não, vai embora de continuar. Continua gente. Muito saudável, ela não some, não pode sumir. Se ela for embora, é porque tem alguma coisa errada. Exato. Muito bem. Yuri, e agora você tocando aí, fazendo o ajuste, eu fiquei pensando que muitas vezes, quando a gente vê um cantor de rock fazendo um drive assim, a impressão que dá é que ele tá gritando. Sim. E eu vendo aqui com você, eu já sabia, não tem tanto volume. Isso. Será que a gente pode considerar que o drive bem feito, ele não necessariamente precisa ter todo aquele volume? Porque eu vejo que tem gente que se esguela mesmo. Para poder conseguir fazer isso, por Perfeito. exemplo. É muito interessante ressaltar que a maioria dos drives, a grande maioria, ela tem que ser feita com pressão reduzida. E tem relatos, por exemplo, Rich Kotzen, cantor incrível, canta muito agudo, canta com estridência, usa drives, e aí tem uma entrevista dele falando que, não, a voz dele não é alta, a galera acha que ele tá gritando e não é. Não pode ser. O ideal é, até mesmo pegando o Steven Tyler como exemplo, é um cara muito bom, microfone colado na boca, ele não faz coisa como outros cantores fazem de afasta e joga o microfone para cima e fica afastando pra caramba. Isso não é interessante de ser feito. O ideal é cola o microfone na boca, faz os ajustes todos pequenos, porque isso te cansa menos e permite fisiologicamente com que algumas coisas aconteçam. Quando você põe muita pressão subglótica, você empurra muito ar, a laringe acaba respondendo e às vezes ela trava o que não é para travar. E aí rola uma hiperconstrição, rola coisas que podem te machucar, além de fadigar. Aí são casos de cantores que, eu canto 4 ou 5 músicas e não aguento mais terminar o show, termino o show, fico sem voz. Importante a pessoa aprender que microfone serve para amplificar. Perfeito. Né? Perfeito. Eu acho que é um conceito muito simples. Perfeito. E eu vejo isso nem só na voz cantada, não é só no rock, também na voz falada, que tem algumas pessoas que não sabem usar o microfone. E talvez pro vídeo, como o microfone está aqui pertinho, pro vídeo não pareça pequeno. Mas ele às vezes é até mais baixo do que a fala. Esse tipo de drive que a gente está falando do phaser, ele rola quando não tem de maneira simples, quando a prega vocal não fecha totalmente. Quando ela começa a querer relaxar. Então não é à toa que esses caras do hard rock, quando estão cantando aqui no grave é de boa, quando vai indo pro agudo vai abrindo o drive. É mais fácil cantar os agudos em drive do que sem drive.
Então, cantar isso aqui limpo e com firmeza glótica, com tudo fechadinho, é muito mais difícil e seria muito mais fácil se machucar fazendo tudo fechado do que relaxando dessa forma. Então, o drive, nesse caso, poderia ser até um apoio para o cantor não se machucar. Bon Jovi fazia isso antigamente. Hoje em dia é até interessante, é um caso interessante, que fez o contrário. Que ele tenta não fazer os drives e não aguenta mais os agudos. Hoje em dia ele desce tom, joga os agudos para os backing vocals, limpou o drive completamente, ele tenta cantar com firmeza, porque ele não quer cantar... Ele quer tudo firminho e não tá conseguindo fazer as coisas. Daria para fazer? Daria. Não tô falando que não dá para cantar sem drive, dá. Mas, no caso, os drives aconteciam, se você procurar lá... Tem várias músicas no YouTube do Bon Jovi, só a voz. Você põe lá vocal only e aparece várias linhas de estúdio dele. E é muito interessante ver conforme ele vai subindo e ele vai relaxando algumas coisas, o drive vem de uma maneira muito bonita, muito levinho, não é nada esmagado. E ele foi um caso, acho que fez ao contrário. Mas talvez se ele assumisse o drive, então hoje, talvez seria melhor Se até for pra um ele. drive que parte nesse sentido do relaxamento, ajudaria muito. Ai, Ajudaria gente, eu adoro muito. Bon Jovi. Peraí, vamos com calma, Vamos. então vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Nessa linha do o que aconteceu com a voz do fulano de tal, a gente então aqui vê também que tem algo que aconteceu ao longo Sim. da vida com a voz do Bon Jovi. Então Sim. você avalia que no decorrer do tempo de carreira ele acabou tirando esse drive, foi colocar uma voz mais limpa, mas agora ele está sustentando. Esse caminho é muito mais comum do que o contrário. E até talvez pela história do canto em que o drive sempre foi demonizado, isso estraga a sua voz, não sei o quê. Talvez as orientações que ele receba seja, ó, isso te machuca, por isso que você não canta, você fez drive a vida inteira, agora você vai ter que pagar o preço, desce tom, não sei o quê. Mas tem casos que estão aí fazendo e não tem como negar. Muito bom, que vontade de gravar muito. Você mostrou alguns exemplos no agudo. Sim. A impressão que algumas pessoas têm é que para fazer drive tem que ser agudão. E não é necessariamente isso, certo? Existem outros tipos que você pode fazer numa região um pouco mais grave, uma região média. Sim. Os drives, conforme você vai trocando de região, como a musculatura responsável muda, a dinâmica, os drives mudam. Então tem drives que tem regiões específicas para acontecer. Não tem... Você tem que trocar de marcha. A ideia é essa. Então um dos erros muito comuns é tentar ir com um som que você faz aqui embaixo, por exemplo, um drive grave, que é muito presente no canto da Mongólia, que o nome deles, do canto cultural deles é Kagirá. Esse drive que funciona no grave não pode ser levado para cima, senão você se machuca. Exemplo de som. Esse tipo de som, ele não pode subir. Tá. Se subir, a pessoa vai ter uma hiperconstrição. Então é mais um tipo de erro, vamos dizer assim, que a pessoa pode cometer e ela pode se machucar. Na Tentativa região que ele de existe, fazer- ele funciona muito bem. Para cima, não. Porque outros músculos vão ser... Isso. Fisiologicamente as coisas trocam e aí pode ser que esse ruído seja gerado em outro lugar que não é interessante ser gerado. E aí você já vai gerar uma série de compensações ali Isso, musculares e isso. pode machucar. Perfeito. Exemplo de drive nessa região média? Tá, um exemplo, Bandas que pegando utilizam esse exemplo bastante. de cara que faz coisas muito firmes como é esse e traz para uma região mais aguda, trocando de marcha, é o Chad Kroeger, do Nickelback, que ele faz coisas como Ever made it as a wise man, could have called as a poor man ceiling, tired of living like a blind man, sick and sour without a sense of feeling, and this is how you remind me. Que são, ele já entendeu como fazer essa crepitaçãozinha de uma maneira mais leve e sem se machucar. Não, gente, vocês não estão entendendo que aqui no ao vivo é muito leve mesmo. É muito leve. É muito tranquilo. É. Né? Se pudesse passar isso para quem está assistindo, mas acreditem. Talvez no acreditem. vídeo fique um pouco mais... Mais constritivo, alguma coisa, mas não mas é. é bem muito tranquilo, soltinho. E uma das provas de que está sendo feito com muita tranquilidade é que depois, quando você volta para a voz falada, a voz está normal. Tá normal. E, aliás, é uma das coisas que eu oriento os meus cantores, é justamente isso. Você cantou, depois você mudou a qualidade de voz, essa voz ficou mais soprosa, ficou mais cansada, ficou mais rouquinha, é porque alguma coisa... E aí, só fazendo um esquisita adendo, tá então, acontecendo é muito comum, recebo muitas reclamações de alunos de eu fiz um show de 2 horas e fiquei sem voz, eu fiz não sei o quê. Ontem eu dei aula da 1 da tarde às 10 da noite,
cantando, fazendo drive e coisas agudas. Dormi, acordei, tô aqui e estamos... De manhã. De manhã. Camila Eu consegui fez... trazer o Yuri de manhã. Isso é raro. Tudo bem. E a voz funciona. E tem como ser saudável. Isso é muito, muito, muito genial. E não dá também para você só pensar na questão do ajuste. Existe eu tenho certeza que você, Yuri, deve ter toda uma dinâmica de saúde e de cuidados vocais, Sim. hábitos de vida. Sim. Então tá tudo associado. Eu sempre comento aqui no canal que as questões vocais, elas são multifatoriais. Sim. Da mesma forma que não é só o drive que pode trazer algum problema para o cantor se ele não faz adequadamente, como também você fazer certo esse drive também não é a garantia de que vai ficar tudo bem com a sua voz. Tem questões de alimentação, sono, exercício físico. Eu me preocupo muito com tudo isso. Então, faço academia, como bonitinho, durmo bem, faço o máximo possível. Então, sim, os fatores extra-canto influenciam diretamente nisso. E se você tá com tudo equilibradinho, fica muito muito mais fácil você Perfeito. passar por essas adversidades. E aí, só fazendo o gancho, então, Axl Rose, Bon Jovi, esse tipo de gente que a gente não sabe como é que é a vida do cara extra-palco. Exato. Então, pegando esse lance do Axl, se ele tem lá um transtorno bipolar, se ele toma medicação, ele sofre de depressão, ansiedade, qualquer coisa assim que, de certa forma, tire ele, desestabilize ele de alguma coisa, e aí o cara tem fases do Axl muito nítido, você pega fotos em que ele engorda muito, em que ele muda muito, assim, fisicamente, o que pode estar correlacionado aí, a galera da psicologia pode falar de uma maneira muito mais inteligente, mas pode estar relacionado com mudanças internas do maneira de pensar. A gente não sabe se esse cara tá lá bonitinho treinando todo dia, sentando no tecladinho, fazendo 2 horas de estudo. Não dá pra saber. Em paralelo a isso, tem outros caras como Glenn Hughes, por exemplo, que era o baixista do Deep Purple, canta muito. Adendo importante, Glenn Hughes e Dave Coverdale, os dois eram do Deep Purple. Coverdale hoje tá no Whitesnake. Tem um vídeo muito legal do Glenn Hughes cantando Burn com o Bruce Dickinson, em que hoje em dia, no Whitesnake, o Coverdale desce tom para cantar, ele toca 1, 2 tons abaixo, o Glenn Hughes mantém o tom original, abrindo uma terça acima, o que é muito legal, ele faz mais agudo do que o original, os dois têm 70 e poucos anos, mas o Glenn Hughes é um cara que teve dependência de droga, era alcoólatra e esses dias, acho que, sei lá, uns 2 ou 3 dias atrás, ele fez um post falando que há 22 anos ele tá sóbrio, era do Alcoólatras Anônimos, eu não sei exatamente o que é, mas era um desses programas em que ele estava comemorando 22 anos de sobriedade. E ele é um cara que já relatou que treina todo dia, ele canta todo dia. Falando fisicamente de envelhecimento, a Camila pode falar melhor do que eu, mas quando a gente passa de uma certa idade ali, começa a rolar uma calcificação dos processos dos aritenoides, enfim. A laringe começa a mudar. Então, se a gente não administrar para manter tudo em forma, a gente vai pagar o preço. E esses cuidados, eles são feitos ao longo da vida. Perfeito. Não adianta esperar envelhecer para poder querer. Claro que sempre, né? Sempre há tempo. Que é o que a gente faz. A gente espera ser diabético para resolver o problema. Exatamente. O ideal é que seja o contrário. É que seja o contrário. Tem vídeos sobre envelhecimento vocal, vou deixar aqui também. E aí você pode se aprofundar nesses conhecimentos. Mas o fato é que você cuidar da sua voz ao longo da sua vida te dá mais voz por mais tempo. Perfeito. Isso independente se você canta ou não, então é um cuidado para a vida mesmo. Muito bem. Última pergunta. Ai, que peninha. Eu queria que fosse mais, assim, meia hora de vídeo, que tá muito legal. Eu queria saber sobre aqueles drives fechadão, gravezão, porque é um dos que mais geram impacto auditivo pra gente, né? Dessas bandas mais hard, assim. Você pode exemplificar algum? Você pode falar a respeito? De maneira resumida, a gente tem famílias de drives, né? Tem os drives supraglóticos que rolam por estruturas que estão para cima, tem os drives glóticos que rolam por estruturas que estão para trás. Quando a gente mistura os dois, eles ficam muito grandes. Então, os drives supraglóticos, eles já são grandes sonoramente falando. Por exemplo, esse tipo de som já fica um pouco mais projetado e traz essa impressão. E é muito recrutado nesse tipo de canto, em que a galera apelidou de guturais, né? Tem um vídeo que eu gosto muito, que é uma cena do jogo Assassin's Creed Black Flag, em que tem o dublador, o personagem é o Barba Negra, e o dublador não tem a voz do Barba Negra. Ele não fala daquele jeito, mas ele montou aquela voz pro personagem. E uma coisa que eu acho muito interessante é,
É um jogo sobre piratas, em que todos os piratas fazem drives, eles falam de maneira bem rústica. Mas o Barba Negra no jogo, ele tem que ser um personagem meio místico, meio mais inteligente. E aí o cara teve que achar uma voz que transmita as duas coisas. E uma coisa que eu achei muito interessante ele mantém a parte da laringe bem tranquilinha quando ele tá falando e traz essa parte das pregas vestibulares, ele medializa para fazer esse som de... Ele fala assim. E aí, em determinados momentos, quando ele vai ficando mais bravo e ele precisa falar mais alto, ele vai trazendo a laringe junto e o som vai crescendo. Hellish thing from a fever dream. Finalizamos então esse vídeo. Yuri, foi sensacional. Obrigado pelo Muito convite. obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar. Você tirou as dúvidas de muitas pessoas aqui sobre a voz, os drives, sobre o canto rock. E a casa é sua. Pode Obrigado. voltar quando você quiser. Obrigado pelo convite. Volto sempre que precisar. Com certeza. Eu espero que você volte junto com quem? Com quem? Ariel Coelho. Ariel Coelho. Chama o Ariel Coelho com uma voz de drive aí. E você, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Também comente o que você acha desses drives. Se você é cantor e está trabalhando, olha só, tem até uma indicação de alguém que pode te ajudar nesses caminhos. Divulgue esse material entre as pessoas que você conhece e a gente se vê aqui numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cá Me Diz. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!